Que bênção é ter você aqui com a gente. A partir de agora, o Manaí News está entrando no ar. É mais uma edição do Manaí News. E nós estamos aí justamente na semana que estamos orando pelos nossos familiares. É a semana de jejuns, de consagração. Durante todo esse mês, orando aí pelos nossos familiares e que Deus abençoe os nossos entes queridos. E hoje nós vamos acompanhar as notícias das igrejas Cristã Maranata. Nós vamos falar sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Então, fique com a gente e confira com a gente, é claro, os nossos destaques. Então, vem comigo porque a partir de agora o Manaí News está entrando no ar e já vamos diretamente para Minas Gerais com as três irmãs as irmãs estão trabalhando incansavelmente. São elas, Betânia Vasques, Camila Lima e Késia Vaz. A paz do Senhor, minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus Jorge e a todos os nossos irmãos que nos assistem. Estamos no Manaim de Juiz de Fora acompanhando um seminário de pais e professores que teve por objetivo fortalecer as famílias na transmissão da herança espiritual para os filhos. Acompanhe esta e outras notícias das regiões de Juiz de Fora e Moriaé. No Manaim de Juiz de Fora, foi realizado um mini seminário de pais e professores. Um evento dedicado à edificação espiritual das famílias e à capacitação daqueles que exercem a importante missão de ensinar as novas gerações no caminho do Senhor. A programação contou com 3 aulas presenciais, abordando os temas transmissão da herança, a importância do culto na vida dos filhos e as 2 mães. Os ensinos destacaram a responsabilidade dos pais na formação espiritual dos filhos, alinhando a educação aos princípios bíblicos e oferecendo orientações para os desafios da sociedade atual. O evento também contribuiu para a preparação dos professores das classes da Escola Bíblica Dominical, fortalecendo o ensino da doutrina e da palavra. Enquanto os adultos recebiam orientações fundamentadas na palavra de Deus, as crianças, intermediários e adolescentes participaram de momentos especiais de comunhão, louvor e aprendizado bíblico, fortalecendo desde cedo a sua caminhada com o Senhor. Esse preparo da transmissão da herança para os nossos filhos, eles fortalecem o coração dos nossos filhos, dando a eles a certeza de que eles serão um testemunho vivo do poder de Deus na vida deles e também capaz de impactar gerações futuras, porque a fé que um dia eles receberam, eles vão viver com experiência e fortalecer também, como um testemunho vivo, o coração de outras pessoas. E é um privilégio podermos passar essa herança para os nossos filhos. Herança essa que o próprio Senhor nos ensina a cada dia, nos dá a cada dia, que é uma herança de cuidado espiritual, de renovo espiritual. E isso para nós é um privilégio, porque a palavra nos ensina a instruir os nossos filhos, a ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. E de forma espiritual, material, o Senhor tem mostrado isso nas nossas vidas. E as aulas que estamos tendo hoje nos ensinam exatamente isso, como passar essa herança espiritual de uma forma suave, uma forma que eles venham entender e eles venham daqui para frente estar levando aquilo que nós temos e estamos passando para eles, que é uma herança eterna, uma herança que vai nos levar ao caminho eterno de salvação. Também foi realizado o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras no bairro Jardim Esperança. Após um culto de evangelização realizado na igreja local, os irmãos testemunharam a bênção que o Senhor operou naquela região, pois a Igreja do Jardim Esperança foi uma das congregações que enfrentou os impactos das chuvas em Juiz de Fora no mês de fevereiro. Outro momento marcante foi a realização do batismo em São João do Paraíso, pertencente ao Polo de Itaperuna, evidenciando o crescimento da obra do Senhor e a confirmação de vidas que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Por fim, foi realizada uma vigília de jovens na ICM Aeroporto, em preparação para o Evangelho Sem Fronteiras da ICM Talva. O encontro foi marcado por oração, louvor, comunhão e busca pela direção do Espírito Santo, fortalecendo os jovens para mais uma etapa de evangelização. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem operado no meio da sua igreja. Agora nós seguimos para mais notícias de Minas Gerais com a nossa irmã Camila Lima.
A paz do Senhor, Betânia, a todos os irmãos que estão conferindo mais uma edição do Manai News, vamos dar continuidade às notícias do nosso estado, a começar por Belo Horizonte. Na ICM Vila Pinho, na região do Barreiro e em Contagem, foram realizados cultos de abertura do projeto Aprendiz 2026. Em Betim, os irmãos se reuniram para um culto de ceia. Na cidade de Poços de Caldas, foi realizado o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. E na área sudoeste, foi realizado um culto de ceia com os pastores e familiares. Amém, glória a Deus. E agora vamos conferir outras notícias com a nossa irmã, Kézia Vaz. A paz do Senhor, Camila, a paz do Senhor a todos que nos acompanham em mais uma edição do Manai News. Nessa semana nós vamos ver as bênçãos que o Senhor tem derramado ao seu povo aqui no estado de Minas Gerais. Na área de Ponte Nova foi realizado o culto de ceia com participação de pastores, ungidos e familiares na Igreja Guarapiranga. Também aconteceu a vigília de jovens na Igreja Aeroporto e foi realizado o trabalho de Evangelho Sem Fronteiras na Igreja Italva. Na cidade de Montes Claros foi realizado o seminário de louvor, reunindo irmãos de diversas cidades do norte de Minas, em um momento especial de aprendizado, comunhão e adoração ao nome do Senhor. Durante o seminário foram abordados temas relacionados ao louvor. Ainda em Montes Claros, foi promovida uma oficina de acessibilidade, na qual foi apresentado o Guia de Acolhimento a Pessoas com Deficiência, reforçando a importância da inclusão na igreja, dedicada ao estudo da interpretação dos louvores, ampliando os recursos para a participação e integração de todos os irmãos. Glória a Jesus! Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para acompanharmos as bênçãos que o Senhor tem derramado ao seu povo. A paz do Senhor a todos e a paz do Senhor, Jorge. E seguindo agora para o estado do Rio de Janeiro, com os nossos correspondentes, também trabalhando, Natália Bento, Marco Lacerda e o Hilton Medeiros. Olá, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a você e a todos que nos acompanham aqui no Manai News. Traremos informações agora da Baixada Fluminense e convido a todos a acompanhar conosco o que tem acontecido não só na Baixada, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Iniciamos esta matéria com o culto especial de encerramento do mês temático de pastores ungidos e famílias, realizado na Igreja Cristã Maranata de Xerém, reunindo as igrejas da área de Jardim Primavera. Foi um momento de glorificação ao Senhor pelos benefícios alcançados e pelas respostas de oração recebidas durante o mês de maio, período em que toda a igreja esteve intercedendo pelas vidas dos pastores ungidos e seus familiares. Aconteceu na área de São João de Meriti um abençoado culto de ceia na ICM de Vilar dos Teles. O evento reuniu pastores ungidos e seus familiares em um momento especial de comunhão, adoração e gratidão ao Senhor. Durante o culto, a igreja esteve reunida em unidade, participando da ceia do Senhor e renovando a sua fé por meio da palavra revelada. Agora acompanhamos o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, realizado pela ICM de Pauliceia, no município de Duque de Caxias. Movidos pelo desejo de anunciar a mensagem de salvação, irmãos de todas as idades saíram às ruas para levar a palavra de Deus à população, compartilhando o amor de Cristo e a esperança da sua breve volta. Durante a ação evangelística, muitas vidas foram alcançadas por meio da entrega de convites, que transmitiram uma mensagem de fé e consolo aos corações. O trabalho foi marcado pelo envolvimento da igreja, pela dedicação dos voluntários e pela certeza de que o Senhor tem aberto portas para que o evangelho seja anunciado a todos. Saindo da Baixada Fluminense, partimos para a Igreja Cristã Maranata em Três Rios, onde aconteceu um culto especial de ceia com a participação dos pastores, ungidos e seus familiares. Foi um momento de comunhão, gratidão e adoração ao Senhor, na qual toda a igreja pôde louvar e glorificar o nome de Deus pelas bênçãos e vitórias concedidas. Tivemos a vigília preparatória para o Evangelho Sem Fronteiras na Igreja Cristã Maranata de Realengo. Foi uma grande bênção estarmos reunidos na presença do Senhor em um momento de oração, busca e preparação para este importante trabalho evangelístico. A comunhão entre os irmãos fortaleceu ainda mais os nossos corações
corações, renovando a disposição para anunciar a mensagem de salvação e esperança, com grande expectativa para tudo que o Senhor fará. Certamente será uma grande festa espiritual e viver momentos marcantes na presença de Deus. Juntos seguiremos proclamando o Evangelho eterno e anunciando que Jesus em breve voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Agora seguiremos com o nosso irmão Marco Lacerda. Paz, Senhor Jesus, a todos. Até a semana que vem. Paz do Senhor Hilton e a todos os irmãos que nos acompanham no Mana News. Que alegria estarmos aqui novamente para apresentar os nossos destaques. Vamos conferir. A Igreja Cristã Maranata de Nova Angra realizou mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras, reunindo irmãos de toda a área de Angra dos Reis em um grande trabalho de evangelização. Durante a programação, os participantes saíram às ruas anunciando a palavra de Deus, levando uma mensagem de fé, esperança e salvação. O evento foi marcado por momentos de oração, louvor e assistência, alcançando moradores e visitantes da região. O trabalho evangelístico reafirmou o compromisso da Igreja com a proclamação do Evangelho e o anúncio da breve volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor! Em Barra Mansa foi realizada mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras, desta vez no bairro Vila Independência. As igrejas da área participaram da programação, que teve início ainda na madrugada. Desde o culto realizado nas primeiras horas do dia, o Senhor visitou os irmãos, fortalecendo e renovando os corações. Ao longo da programação, os participantes percorreram as ruas do bairro, anunciando o Evangelho eterno e levando uma mensagem de fé, esperança e salvação à comunidade. Muitas pessoas foram alcançadas em seus lares, nas ruas e em estabelecimentos comerciais, recebendo assistência e oração dos nossos irmãos. Durante o evento, também foram ministradas mensagens evangelísticas que anunciaram a salvação por meio de Jesus Cristo e sua breve volta para buscar a sua igreja fiel. A programação foi marcada por experiências com o Senhor, pela alegria dos participantes e pela operação do Espírito Santo, que confirmou mais uma vez a sua palavra por meio de muitas bênçãos. Louvado seja Deus! No Manaim de Queluz foi realizado um batismo com a participação das igrejas de Barra Mansa. Que alegria contemplar os irmãos tomando a importante decisão de descer as águas, testemunhando publicamente sua fé no Senhor Jesus. As igrejas estiveram reunidas neste momento especial, glorificando e adorando ao Senhor por mais essa grande bênção concedida ao seu povo. O culto foi marcado por gratidão, comunhão e alegria pela operação do Espírito Santo na vida dos novos batizados. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu na Igreja da Estamparia uma ceia especial com os pastores ungidos e seus familiares da área de Barra Mansa, em glorificação ao Senhor pelas bênçãos alcançadas nas famílias e também nas igrejas da região. Durante a reunião, foi destacada a alegria e o privilégio de fazer parte desta obra maravilhosa, reconhecendo o cuidado, a direção e as vitórias concedidas pelo Senhor ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu encerro aqui a minha participação. E agora nós vamos lá para a região metropolitana com a nossa correspondente Natália Bento. A paz do Senhor e até semana que vem. A paz do Senhor Jesus, irmão Marco, a todos que nos acompanham aqui na TV Manaim. Vamos às informações aqui da região metropolitana. Os obreiros do Polo Vidreira estiveram reunidos na ICM Covanca, em São Gonçalo. Na ocasião, mais uma vez a comunhão foi renovada e houve fortalecimento da doutrina. Aconteceu uma vigília na ICM Porto do Rosa, em São Gonçalo, em preparo para a realização de mais um Evangelho Sem Fronteiras. Os irmãos buscaram do Senhor uma bênção para serem usados em suas mãos para a salvação de vidas. Glória a Jesus. Que bênção, meus irmãos, como é bom ouvir falar das maravilhas do nosso Deus. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus e estaremos aqui novamente na semana que vem. O Manaim News, ele não para. Vamos diretamente para São Paulo com a Bárbara Delgado. Tudo bem, Bárbara? Seja bem-vinda ao Manaim News. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que bênção estar em mais uma edição do Manaim News. E agora vamos conferir como foi a semana da região da Grande São Paulo. Aconteceu mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras, desta vez na cidade de Itapevi. A ação teve como destaque a evangelização realizada no Calçadão Central.
O grande fluxo de pedestres proporcionou a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho eterno, com atenção especial às crianças, que participaram das atividades desenvolvidas durante a ação. Confira agora o relato do pastor Daniel Santana sobre os momentos vividos durante esta edição. Estamos aqui em Itapevi, no Evangelho Sem Fronteiras, aqui da Grande São Paulo, e tem sido uma grande bênção. Estamos aqui no calçadão da cidade, evangelizando muitas experiências, muitas pessoas já na abordagem aqui aceitaram Jesus. Em instantes, às 7 horas da noite, vamos ter o culto final, onde vamos ter muitos visitantes. Deus tem nos visitado com muitas experiências, jovens que têm profetizado, entregado dons espirituais, dons que têm se cumprido. De fato, tem sido uma grande bênção. Que o Senhor possa nos abençoar. A paz do Senhor Jesus. A área de Jaguariúna realizou um culto de batismo marcado pela alegria da salvação e pela comunhão da igreja. Antes do batismo, pais e familiares participaram de uma palavra em Deuteronômio, que destacou a importância de guardar a palavra do Senhor no coração e ensiná-la aos filhos. A mensagem ressaltou a responsabilidade dos pais na formação espiritual da família, buscando a direção do Espírito Santo para que o lar seja um lugar de bênção e testemunho. Em seguida, a igreja reuniu-se para o momento do batismo. Em meus louvores e orações, vidas desceram às águas e testemunharam da sua decisão de servir ao Senhor. Logo após, foi realizada a ceia, permitindo que os recém-batizados participassem pela primeira vez deste momento. O culto foi marcado pela presença do Senhor na edificação das famílias e na alegria daqueles que passaram a fazer parte desta grande obra de salvação. Mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras foi realizada na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A ação teve como destaque a intensa evangelização realizada nas principais ruas e lago maior da cidade, levando uma palavra de esperança e vida eterna aos moradores. A operação do Espírito Santo foi marcante em cada abordagem, com algumas experiências e preparo dos corações para os cultos. Agora, vamos acompanhar a fala do ungido Jabe sobre esse dia tão marcante na cidade. Foi um dia maravilhoso, as evangelizações, os louvores, tivemos muitas experiências de vidas que estão aceitando Jesus como Salvador. E uma das grandes experiências que nós tivemos aqui foram de almas que estavam afastadas da presença do Senhor e estão novamente retornando para os caminhos do Senhor. Uma das experiências que nos marcou muito foi que durante o período de buscas o Senhor havia mostrado que estaria sendo abordada uma mulher que havia se afastado da presença do Senhor, mas ao abordarmos ela nas ruas, ela seria quebrantada e voltaria para a presença do Senhor. Quando nós estávamos próximos a uma praça, nós encontramos uma mulher que inclusive ela era da igreja mesmo, Maranata, da cidade de Ipatinga, e o Senhor alcançou o coração dela. E ela ali recebeu uma grande bênção e testemunhou, olha, eu vou voltar à presença do Senhor. Então, um breve relato daquilo que nós vivemos aqui na cidade de Três Lagoas e cremos por fé que a obra do Senhor aqui neste lugar vai prosperar. A área do Noroeste Paulista e Leste do Mato Grosso do Sul vivenciou momentos de grande festa espiritual com a realização de 2 batismos nas águas, um no polo de Araçatuba e outro no polo de São José do Rio Preto. Cada descida às águas representa a colheita do clamor da igreja e a fidelidade do Senhor, que continua resgatando vidas e agregando novas ovelhas ao seu rebanho. Foi um testemunho público de fé, que trouxe renovo espiritual para os irmãos, as suas famílias e todo o corpo de Cristo reunido. Ver essas vidas confirmando a aliança com o Salvador reafirma que a obra do Senhor continua firme no interior paulista. A igreja louva a Deus por essa vitória e por cada vida que se batizou. Já o Polo Vila Godoy também viveu um momento de grande alegria no Senhor, ao participar de um batismo nas águas. Foi um renovo espiritual ao ver decisões que representam uma nova caminhada com Cristo. Cada testemunho e cada vida que desceu às águas demonstrou fé, entrega e o desejo de viver uma nova história ao lado do Senhor. O batismo simboliza o sepultamento da velha vida
e o renascimento para uma nova vida com Cristo. E assim encerramos mais uma participação no Manaim News com as notícias do estado de São Paulo. Nós ficamos por aqui. Até semana que vem. A paz do Senhor Jesus. Saindo da região sudeste, vamos falar agora sobre a região centro-oeste do Brasil, com a nossa correspondente aí, a Rayane Bezek. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nessa edição, vamos falar das bênçãos que o Senhor tem operado no estado de Goiás. E o irmão Tiago Henrique nos conta com mais detalhes os eventos que foram realizados ali no estado. A Igreja do Setor Bueno em Goiânia realizou uma ceia especial com as famílias, reunindo os irmãos em um momento de comunhão, gratidão e renovo espiritual na presença do Senhor. A ceia foi marcada pela participação das famílias na mesa do Senhor, fortalecendo os laços de unidade da Igreja e reafirmando a importância da comunhão entre os servos do Senhor. Em um ambiente de reverência e adoração, os irmãos puderam recordar o sacrifício de Jesus e renovar a esperança da sua vinda, orientação deixada pelo Senhor aos seus discípulos. Fazei isto em memória de mim. O culto proporcionou momentos de edificação e fortalecimento de fé, evidenciando as bênçãos do Senhor sobre as famílias da igreja. Ainda na igreja do Setor Bueno em Goiânia foi realizada uma madrugada especial, dedicada às famílias que se reuniram em um período de oração estendido. A madrugada foi marcada pela presença do Senhor e pelo fortalecimento de fé dos participantes. Irmãos, voltamos na próxima semana com mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado aí pelas informações. Vamos agora para Brasília, hein? Brasília tem notícias com o nosso companheiro Felipe Martins. Tudo bem, Felipe? Irmão Jorge e todos os irmãos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, aqui na capital do Brasil, o Senhor tem operado maravilhas em nosso meio. E eu convido ao senhor que nos assiste, a senhora que nos acompanha, a ver um pouquinho daquilo que o Senhor operou aqui em Brasília nessa semana. E começando a nossa participação, nós vemos imagens de uma evangelização que aconteceu com as igrejas da área norte de Brasília. Os irmãos foram até a cidade de Planaltina de Goiás e ali saíram pelas ruas anunciando o nome do Senhor Jesus. O Senhor concedeu muitas experiências e muitas vidas foram tocadas pela palavra do Evangelho. E com certeza, o Senhor operou salvação nesse dia. Bendito seja o nome do Senhor. E os irmãos do Polo da BR-060 também saíram às ruas para anunciar o nome do Senhor. Os irmãos se reuniram na igreja da 516 em Samambaia e dali se dividiram em 2 grupos, abordando as pessoas nas ruas. O Senhor concedeu experiências com muitas crianças, intermediários e adolescentes que foram alcançados nessa evangelização e o nome do nosso Deus foi mais uma vez engrandecido. E os irmãos do Polo Gama Santa Maria também saíram às ruas para anunciar o nome do Senhor. Os irmãos foram até a cidade do Gama, mais especificamente no Gama Leste, e ali entregaram muitos convites, abordaram diversas vidas, e mais uma vez, o nome do Senhor foi engrandecido porque o seu povo tem sido obediente às suas orientações e tem saído às ruas para anunciar a todos essa tão grande salvação que um dia nos alcançou. Louvado seja Deus. E encerrando nossa participação, nós vemos imagens de um mini seminário que aconteceu na igreja de Paracatu, em Minas Gerais. Esse mini seminário teve como intuito o fortalecimento dos pontos doutrinários da obra. E muitas vidas foram visitadas grandemente pelo Espírito Santo nesse seminário, inclusive sendo batizadas com o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Meus queridos, obrigado por ter ficado até aqui nos acompanhando. E nós voltaremos na semana que vem com muitas bênçãos que o Senhor vai nos conceder. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus! Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Queremos agradecer a você que tem sempre participado, está sempre orando aqui por nós, orando por este trabalho, por este projeto. Que Deus abençoe você que está no Brasil, no exterior. Agora, você que está precisando de oração, ligue para o nosso número, é o 0800 707 3076. 0800 707 3076. O número ele já está aqui aparecendo na tela para você, a ligação é gratuita e o nosso plantão é um plantão 24 horas com pastores disponíveis para atender você e orar pela sua necessidade.
E para você que mora no exterior, nós temos aí um telefone exclusivo, é um celular, você pode ligar diretamente pelo WhatsApp. É um telefone exclusivo, eu peço até você que compartilhe também para sua família, para os amigos, alguém que você sabe que está passando por um momento tão difícil e que está precisando aí de uma assistência, precisando de uma intercessão. E nós vamos clamar, nós vamos orar com você. Esse foi o Mana News de hoje. Que Deus abençoe, até a próxima edição e a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.